Capítulo 173. Guarda quebrada. O poder do vento caótico. Quando Tang San praticou sob a cachoeira, ele ficou em cima de uma pedra redonda e lisa, temperando seu equilíbrio. E agora era a primeira vez que ele exibia o resultado de todo esse treinamento diante de outros. Poder espiritual ondulou dentro dele, lhe dando uma sensação de liberdade e despreocupação. Finalmente, de 9 em 9, o 81º e último golpe foi realizado. Rica luz branca instantaneamente emergiu. Não era apenas o poder de ataque de Tang San, mas também o domínio do Deus da Morte que ele liberou, para forçar o chefe do clã Yushi a ceder. Ele não podia poupar qualquer esforço. Taitan gritou: "Velho rinoceronte! Use seu espírito! Agora!" Nilgal também não ligava mais para sua moral. Afinal, comparada à moral, a vida era muito mais importante. Seu corpo originalmente largo rapidamente se expandiu. Sua pele instantaneamente se tornou negra e uma camada extremamente grossa de queratina abruptamente o cobriu. Seu primeiro, segundo e terceiro anel de espíritos, que requeriam menos poder espiritual e eram ativados mais rapidamente, brilharam no mesmo instante. Isso realmente fez o corpo imponente de Nilgal se transformar em um baluarte da defesa. Hong. Após armazenar força, o método do martelo de vento caótico era assustador. Embora ele não contasse com o apoio do martelo céu claro, o poder espiritual reunido no fim desses 81 golpes sobrepostos instantaneamente rompeu com um poder de ataque que deixou as pessoas sem palavras. A força irrompendo desse soco era tão tirânica quanto o rugido de um dragão ou tigre. A força assustadora que uma vez fez uma cachoeira de 200 metros de altura ter sua corrente revertida surgiu novamente. O vasto poder espiritual repentinamente engoliu aquela figura imponente. A tirânica força explosiva instantaneamente explodiu. Em meio à explosão, o corpo enorme de Nilgal foi disparado como um projétil, com a influência do domínio do Deus da Morte. O poder de ataque de Tang San aumentou um pouco mais e a defesa de Nilgal diminuiu um pouco. Quando um aumentava e o outro abaixava, o resultado do ataque se tornava ainda mais aterrorizante. Aquele corpo que parecia uma montanha instantaneamente saiu voando, atravessando a parede do grande salão perfeitamente e deixando um buraco com a forma de uma pessoa. Era preciso ser dito que as construções do clã Yushi eram bem fortes. Apesar de o salão inteiro tremer, no fim nada colapsou. A rotação de Tang San já havia parado e seu peito subia e descia constantemente, sem o suporte do martelo céu claro. O poder do método do martelo de vento caótico havia enfraquecido muito e, além disso, aumentou grandemente sua exaustão. Os 81 golpes totais inesperadamente reduziram seu poder espiritual para menos da metade. Taitan andou até Tang San com passos largos, deixando que uma de suas mãos caísse sobre seu ombro e infundindo seu poder espiritual nele. Apesar de seu profundo poder espiritual não poder restaurá-lo, ele poderia pelo menos ajudá-lo a controlar sua respiração. Passos apressados ecoaram do lado de fora. Anteriormente, Nilgal estava apenas animadamente absorto na conversa com Taitan, ao ponto de até se esquecer de servir o chá. Mas quando uma perturbação tão barulhenta como essa ocorreu ali, todo o clã Yushi ficou alarmado, com sons de roupas sendo agitadas pelo vento,
Mais de 20 pessoas, todas de físico imponente, entraram correndo. A pessoa na frente parecia com Nilgal, mas muito mais jovem. Ao entrar no salão, ele olhou para Taitan. Então o tio Tai está aqui. E... se você está aqui, então onde está meu pai? O que foi aquele barulho de agora há pouco? Esse cara enorme perguntou um pouco confuso enquanto respeitosamente saudava Taitan. Taitan olhou para Tang-san com sua expressão se tornando extremamente estranha. Eles haviam chegado como convidados, mas haviam jogado o anfitrião através da parede. É claro que ele não estava preocupado com Nilgal. Se Tang-san tivesse usado o martelo céu claro, talvez ele realmente poderia tê-lo ferido. Mas com um punho vazio, mesmo os 81 golpes do método do martelo de vento caótico não poderiam causar qualquer dano verdadeiro ao Nilgal com seu espírito liberado. Tai Long disse em voz baixa perto do ouvido de Tang-san. Ele se chama Nilben. Ele é o filho mais velho do vovô Nilgal, um grande amigo do meu pai. Seu talento é muito melhor que o do meu pai e sua cultivação de poder espiritual deve estar próxima da do jovem mestre. Antes que Taitan pudesse responder, o anfitrião voltou. Nilgal se arrastou para dentro pelo buraco com a cara suja. Sua jaqueta já estava rasgada e seu espírito havia sido recolhido. Mas sua figura empoeirada e sua expressão monstruosa fizeram algumas pessoas caírem na gargalhada. Nilben e os membros do clã Yushi olharam perplexos para o velho Nilgal sem qualquer reação. Nilben até mesmo esfregou seus olhos com força, para ter certeza de que não estava alucinando. Tio Taitan, isso é culpa sua. Como você pôde maltratar meu pai? Nilben forçou um sorriso enquanto falava com Taitan. Por causa de sua relação com Tainu e também por como Taitan havia acompanhado seu crescimento. Eles sempre foram muito próximos. Era por isso que ele não estava muito preocupado. Taitan riu de coração, dizendo: quem mandou seu pai continuar insistindo em competir? Isso não foi resolvido por mim? Não importa. Não importa. Nós dois estávamos apenas casualmente disputando um pouco. Você não viu quando seu tio estava perdendo. Você não pode ser parcial com o seu pai. Nilgal disparou um olhar para Taitan. Ele claramente estava cobrindo a verdade por ele. A humilhação o deixou com raiva e essa raiva foi descontada em seu filho. Bastardos! Quem pediu para vocês virem aqui? Vocês não viram que eu e Taitan estávamos conversando sobre os velhos tempos? Caiam fora! Sumam daqui! Nilben ainda era um homem de 50 anos. Mas não ficou irritado ao ser xingado por Nilgal. No clã Yushi, Nilgal era uma autoridade absoluta. Também foi por isso que Nilben quis rir quando viu seu pai num estado tão miserável. Certo. Certo. Não fique irritado. Pai. Eu estou caindo fora. Vocês velhos irmãos podem continuar conversando. Eu vou preparar comida e bebida para vocês. Terminando de falar, Nilben apressadamente acenou com a mão, liderando os membros do clã Yushi num tipo de retirada. Taitan suspirou. Nilben. Essa criança é muito mais forte que meu Tainu. Lidando com cada vez mais negócios e ainda sem herdar sua maldita personalidade. Muito bom. Muito bom.
Muito bom uma ova. A expressão de Nilgal era de desgosto. Furiosamente se aproximando, ele bateu a poeira de si mesmo. Mesmo que estivesse relutante, ele ainda precisava encarar Tang San. Criança, você venceu. Agora há pouco eu usei meu espírito e não preciso socá-lo uma terceira vez. Esse velho homem mantém suas promessas. De agora em diante, nosso clã Yushi não terá qualquer inimizade contra seu pai e você. Vendo Nilgal cerrar seus dentes, Tang San não pôde evitar sorrir. Ele, é claro, percebeu que não havia qualquer intenção de diminuir a tensão entre eles e a escola Céu Claro nas palavras de Nilgal. Mas ele não se importava. Mesmo que a escola Céu Claro fosse sua seita, eles realmente deviam muito a esses clãs subordinados. Isso não era algo que poderia ser resolvido em pouco tempo ou por uma simples disputa. Era algo que precisaria ser lentamente trabalhado. Foi o sênior que foi descuidado, permitindo que esse júnior pregasse uma peça em você. Em uma batalha normal. Como o júnior poderia ter tempo para armazenar tanta força? Nilgal bufou. Está certo. Uma derrota é uma derrota. Não me diga que este velho homem não sabe admitir isso? Você pode ficar desta vez. Taitan sorriu. Pela sua aparência. Parece que não. Você vai deixar as coisas acabarem deste jeito? Sua mais poderosa defesa sendo derrotada por um jovem. Você não vai mostrar aquilo? Nilgal disse irritado. Mostrar o quê? Não me diga que você quer que meu clã Yushi passe a servi-lo? Taitan sorriu. Isso não é preciso. Entretanto, recentemente, eu e o jovem mestre começamos a nos preparar para estabelecer uma seita chamada Seita Tang. Você está interessado em se juntar? Já que a altercação entre você e o mestre e o jovem mestre foi resolvida, não deve haver qualquer obstáculo. Nilgal puxou uma cadeira e se sentou. Dê-me um descanso. Eu sabia que você não tinha qualquer boa intenção ao trazer essa criança aqui. Velho orangotango. Eu não sabia que você era um velho tolo. Você já não teve o suficiente da escola Céu Claro? Você está planejando nos fazer passar por outra calamidade? Taitan impotentemente balançou a cabeça. Deixe para lá. Isso não pode ser explicado em tão pouco tempo. Nilgal. Nilgal. Você ainda é tão negligente com este velho irmão. O chá não deveria ser servido primeiro? Além disso, como você acha que a sua aparência parece para os membros do seu clã? Vá logo trocar de roupa. Nilgal disparou um olhar um tanto ressentindo para Taitan. Isto não é por causa das suas provocações. Eu vou trocar de roupa. Terminando de falar, ele partiu com passos largos. Vendo Nilgal desaparecer, Taitan disse para Tang San. Jovem mestre, você realmente me chocou. Isso realmente é a sua cara. Atingindo o velho rinoceronte na área em que ele é especializado. Não é de se admirar que você quisesse vir comigo. Parece que você pensou bem nas contramedidas com antecedência. Mas o velho rinoceronte é teimoso. Ele não se comprometerá tão facilmente. Tang San suspirou levemente, dizendo: na verdade, eu não quero me comprometer com o Sr. Nilgal de forma alguma. Eu só quero dissolver o ódio do passado. Nós todos já fomos uma única família afinal e a atual situação dos 4 clãs de único atributo foi causada pelo isolamento da escola Céu Claro. Eu só quero fazer alguma coisa pelos 4 clãs. Você não precisa pressionar o Sr. Nilgal a se juntar à nossa seita Tang.
Contanto que eles não guardem mais rancor contra meu pai, eu ficarei contente. O filho paga os débitos do pai. Agora Tan-san havia apenas começado a quitar as dívidas de seu pai. Ele só queria ser capaz de dissolver o ódio em nome de seu pai e, no futuro, destruir o verdadeiro inimigo. Os dois haviam apenas trocado essas simples palavras quando Nilgal voltou. Parado na porta, ele disse para Tang-san: Criança, qual é o seu nível de poder espiritual? Vendo o franco homem velho com expressão sombria, Tang-san respondeu respeitosamente: O poder espiritual do Júnior está no 66º nível. Um imperador espiritual do tipo controle. Nilgal o encarou sem reação por um momento. Do tipo controle? Quando foi que o martelo céu claro se tornou um espírito do tipo controle? Taitan riu. Se apresse e troque de roupa. Nós conversaremos quando você voltar. Isso não é algo que pode ser explicado em poucas palavras. Nilgal olhou um pouco curioso para Taitan. Então se virou e foi embora de novo. Enquanto andava, ele ainda murmurou para si mesmo. 66º nível. 21 anos no 66º nível. Ele ainda é humano? Não muito tempo depois de Nilgal partir, subordinados trouxeram chá fragrante. Claramente ele os havia instruído após ir embora pela primeira vez. Alguns membros do clã Yushi também começaram a consertar o buraco que Nilgal fez na parede pelo lado de fora. Taitan deu um gole no chá, dizendo para Tang-san: Jovem mestre, você também deve ter percebido isso. A relação entre eu e Nilgal é excelente. A nossa amizade é para a vida toda. Honestamente falando, eu quero que Nilgal traga o clã Yushi para a seita Tan não apenas por você, jovem mestre, mas ainda mais pelo meu próprio egoísmo. Eu sou velho e realmente desejo viver junto com meu irmão, cuidando um do outro, como parceiros. Eu o persuadirei o máximo possível, mesmo que Nilgal seja direto. Ele com certeza não é estúpido. Eu acho que ele entenderá. Se ele quiser juntar o clã Yushi à seita Tang, eu espero que o jovem mestre possa dar um pouco de moral para esse velho homem. Tang-san sorriu. Se realmente acontecer assim, será exatamente como eu queria. Com as artes de construção do clã Yushi e suas artes de forja, isso não transformaria nossa seita Tan em uma muralha de cobre com baluarte de ferro? Nilgal não demorou muito. Ele logo trocou de roupa e voltou. Ao entrar, suas primeiras palavras ainda foram para Tan-san. Criança, você realmente está no 66º nível? Tang-san assentiu. Nilgal se aproximou e se sentou ao lado de Taitan, revelando um olhar ponderativo. Taitan não o atrapalhou, o deixando pensar. 21 anos no 66º nível e com uma poderosa força de defesa, absolutamente não inferior à dos membros do clã Yushi do mesmo nível. Além de ser uma criança da escola Céu Claro. Quando foi que eles tiveram falta de poder de ataque? O primeiro pensamento de Nilgal foi sobre as perspectivas futuras de Tang-san. Não era preciso duvidar de que, antes que saísse dos seus 20, Tang-san definitivamente se tornaria um especialista de ponta e, ainda por cima, do tipo extremamente poderoso. Mesmo entre títulos Doulu havia uma grande diferença de forças. Como quando Tangal estava no pico de sua força e simultaneamente derrotou 3 títulos Doulu normais sem qualquer problema. Ele sozinho fez o rol dos espíritos pular como um gato assustado. Nilgal entendia que ofender um mestre dos espíritos tão promissor
Com certeza não seria nem um pouco benéfico para o futuro de seu clã Yushi. O clã Yushi realmente era habilidoso em construção. O buraco na parede já havia sido fechado em tão pouco tempo. Taitan disse. Velho rinoceronte. Eu sei que você descobriu alguma coisa. Não pense mais. Eu vou garantir sua confiança. Mande os criados embora. Apesar de Nilgal não saber o que Taitan queria fazer, ele ainda fez como lhe foi pedido. Taitan também acenou com a mão para os membros do seu clã e, tirando Tai Long e Ma Onjun, os outros foram esperar do lado de fora do salão. Nilgal olhou um pouco confuso para Taitan. Velho orangotango. Por que você está sendo tão reservado? Taitan sorriu calmamente, dizendo: Eu só não quero que você reclame depois. Eu vou fazê-lo perceber que seu irmão mais velho com certeza não toma decisões de forma precipitada. Jovem mestre, deixe-o ver seu espírito. Os olhos de Tan San encontraram com os de Taitan e o olhar de ambos revelou um entendimento mútuo. Tang San se levantou, com luz brilhando em seus olhos, e ergueu a mão esquerda, de onde luz negra emergiu junto com a aparição do martelo céu claro. Nilgal olhou duvidosamente para Tang San, dizendo a Taitan: Velho orangotango, não me diga que eu nunca vi o martelo céu claro antes? E... criança, onde estão os seus anéis de espírito? Tang San sorriu levemente. O martelo céu claro do Júnior não tem anéis de espírito. Taitan disse. Não se preocupe. Observe atentamente. Então Tang San virou sua mão esquerda para baixo e recolheu o martelo céu claro. Logo em seguida, em meio a uma camada de brilho azul, ele ergueu sua mão direita. O imperador azul prateado, azul e dourado, se espalhou da luz condensada por ele e uma aura cheia de vitalidade imediatamente preencheu o salão. No instante em que o imperador azul prateado apareceu, Nilgal repentinamente se levantou num pulo. Porque ele viu os 6 anéis de espírito brilhando ao redor de Tang San. Nenhum branco. O de menor nível era amarelo. Amarelo, roxo e preto. Nilgal conhecia muito bem essas 3 cores. Como um doulu espiritual, ele naturalmente possuía anéis de espírito dessas cores. Entretanto, quando ele viu aquele último misterioso vermelho escuro, seu cérebro entrou em pane. Não é preciso ficar surpreso. O jovem mestre não sofre com a falta de milagres. Você viu? Na primeira vez que o vi, minha expressão ficou muito melhor que a sua. Taitan disse de forma sentimental. Tang San não havia escondido nada de Taitan. Esse velho homem o apoiava de todo o coração e já havia visto o assustador anel de espírito de 100.000 anos de Tang San na estrada. Naquela hora, sua expressão foi quase idêntica à de Nilgal agora. Tang San não disse nada. Mas, por causa de sua expressão triste ao olhar para aquele anel de espírito de 100.000 anos, Taitan não fez perguntas. Ele entendeu que essa era uma demonstração da confiança que Tang San tinha nele e também decidiu confiar nele em troca. Engolindo com dificuldade, Nilgal murmurou. 100.000 anos. Esse realmente é um anel de espírito de 100.000 anos. Não é de se admirar. Não é de se admirar que sua força de defesa seja tão grande. Mas, no seu nível, como foi que você conseguiu absorver um anel de espírito de 100.000 anos? Cada vez que olhava para esse anel de espírito vermelho, Tang San não conseguia evitar se lembrar da cena de Xiao Wu se sacrificando.
A expressão em seus olhos imediatamente se tornou triste e ele pegou Xiao da desejosa bolsa dos 100 tesouros. Desculpe-me. Senhor. Eu não quero responder sua pergunta. Se eu pudesse escolher, eu preferiria não ter esse anel de espírito. Enquanto falava, ele lentamente recolheu seu espírito. Taitan sinalizou para Nilgal com os olhos, indicando que ele não devia continuar perguntando. Nilgal respirou fundo. De repente, sua expressão mudou totalmente. Como se tivesse pensado em alguma coisa. Sua voz tremeu um pouco. Espere um minuto. Você tem 2 espíritos? Sentado ao lado, Ma Onjun já estava um pouco impaciente. Meu mano tem espíritos gêmeos. O que é estranho sobre isso? Nilgal arregalou os olhos. Gordinho. Você realmente fala isso com tanta facilidade. Quantos espíritos gêmeos você já viu? É. Isso. Ma Onjun não conseguiu responder imediatamente. Nilgal ofegou roucamente. Depois de muito tempo ele olhou para Taitan novamente. Velho irmão. Você o trouxe dessa vez para me forçar a apostar. Taitan suspirou, dizendo: eu não estou forçando. O que você decidir é problema seu. Eu só espero que nós irmãos possamos ficar juntos nos nossos últimos anos. Assim como antes. Comparando nossa força todos os dias e bebendo juntos. Você deve saber que eu não sou uma pessoa negligente. Naturalmente. Eu tenho razões por trás de minhas decisões. Nilgal abaixou sua voz. Mas você também deve saber que as 2 grandes seitas, a Escola Porcelana dos 7 Tesouros e o Clã Dragão Azul Relâmpago Tirano, foram destruídas. Não é preciso perguntar quem foi que fez isso. Eu temo que logo nosso mundo será remodelado novamente. Eu tenho que considerar os membros do meu clã. Agora, a pior escolha será aderir ao rol dos espíritos. Eu preciso considerar o futuro de todo o clã. Taitan disse. Nossa seita não é uma seita de mestres dos espíritos no sentido tradicional da palavra. Para dizer de forma mais simples, nós somos mais como um negócio. Apenas um negócio com uma formidável força militar. Nilgal o encarou sem reação. Negócio? Eu não entendi. Tang San sorriu. Sempre é preciso uma forma de renda para sustentar os membros da seita. O primeiro cliente da nossa seita também é a Escola Porcelana dos 7 Tesouros. Eles também serão um cliente a longo prazo. Eu acho que nosso próximo cliente será a família imperial de Seldu. Tirando o rol dos espíritos, nós faremos negócios com qualquer um. Nesse exato momento, Niu Ben entrou no salão. Com medo de irritar seu pai. Ele teve certeza de bater na porta antes de entrar. Pai. Tio Taitan. A comida está pronta. Vocês querem comer enquanto conversam? Nilgal assentiu, dizendo para Taitan: vamos. Nós comeremos enquanto conversamos. Ouvindo a palavra comida, Ma Onjun imediatamente ficou animado. Ele estava com fome desde mais cedo e não pôde evitar perguntar a Niu Ben: a carne? Eu vou querer um pedaço bem grande. Niu Ben riu alto. Gordinho. Se falta alguma coisa para o nosso clã Yushi, com certeza não é carne. Mesmo que nosso espírito seja o rinoceronte gigante blindado. Todos nós somos carnívoros. Há carne suficiente. Na mesa.
Tang San imediatamente entendeu o que Liu Bei queria dizer sobre serem carnívoros. A inteira mesa de 3 metros de diâmetro estava apinhada de pratos de carne. Não havia um único prato de vegetais à vista. Além disso, havia 3 enormes jarras de vinho de 10 din. Beber em grandes goles e comer carne com grandes mordidas talvez fosse a natureza daqueles com personalidade franca. Tang San nunca pensou que comesse pouco. Mas vendo essa mesa ele entendeu o que significava ser um mágico inferior na presença dos grandes mestres. Deixando de lado Liu Bei, Tai Long e os outros. O apetite dos 2 chefes dos clãs era incrível. Enormes pedaços de carne foram engolidos como se nem mesmo fosse preciso mastigá-los. Eles beberam um din de vinho num único gole. Além disso, eles já estavam na sua segunda caneca de vinho antes que Tang San sequer visse a sua primeira. Criança, venha beber. Liu Gao entregou o vinho para Tang San. Tang San imediatamente deu um sorriso torto. Senhor, beba você. Se eu tomar um copo tão grande de vinho, temo não ser capaz de continuar sentado na mesa. Liu Gao franziu o senho. Por que os jovens não conseguem beber? Quando eu tinha sua idade, eu bebia grandes volumes. Tang San sorriu. Você ainda bebe grandes volumes. Já que é um convite do sênior, eu o acompanharei com um copo. Depois de falar, ele bebeu do copo diante dele até ele ficar praticamente vazio. Enquanto bebia, ele usou a habilidade Céu Misterioso para proteger sua garganta, rapidamente deixando o vinho fluir até seu estômago, basicamente sem prová-lo. Liu Gao também bebeu com grandes goles, rindo alto. Isso. Esse é o espírito heróico que os jovens devem ter. Tang San nunca bebeu tanto vinho e também só bebia raramente. Agora ele apenas sentiu uma sensação de queimação em seu estômago, deixando sua cara quente e avermelhada. E sem palavras. Enquanto Tang San secretamente se arrependia de ser tão impulsivo, a habilidade Céu Misterioso de repente começou a circular dentro dele e uma sensação fria se misturou ao calor abrasador. Seu pulso pareceu acelerar e aquela sensação abrasadora rapidamente se tornou uma corrente quente. A sensação dolorosa não apenas desapareceu como, ao contrário, causou uma refrescante sensação de que seus vasos sanguíneos estavam livres. Isso porque anteriormente ele só havia bebido vinho fraco. Essa era a primeira vez que ele bebia um vinho tão forte e também era a primeira vez que sentia os efeitos de um vinho forte. De fato, existe uma relação bem próxima entre a capacidade de aguentar álcool e a condição do corpo. E a condição física de Tang San poderia ser considerada tão boa que não havia como melhorar. Tendo passado por incontáveis forjas, seu corpo tinha uma capacidade enorme de absorver vinho. Especialmente graças ao batismo de seus canais de energia pela misteriosa grama de gelo octogonal e pelo delicado damasco infernal. Embora ele não pudesse dizer que era imune a veneno, absorver um pouco de vinho forte não era problema. Bebidas fortes poderiam melhorar a circulação sanguínea e um pouco de vinho era vantajoso para o corpo. A habilidade de absorção de Tang San conseguia absorver completamente esse tanto de vinho. Liu Gao observou Tang San esvaziar seu corpo com a cara já vermelha escura e imediatamente entendeu que esse jovem não bebia muito. Ele alegremente tomou um copo tão grande sem dizer nada para lhe dar moral. Em seu coração, ele não pôde evitar que sua opinião de Tang San se tornasse um pouco mais favorável. Soltando um longo suspiro, Tang San lentamente respirou, dizendo para Liu Gao: Sênior, o Júnior realmente tem pouca capacidade para beber. Eu temo que só possa te acompanhar com este copo. Liu Gao riu alto, dizendo:
Excelente. Este velho não o forçará. Eu finalmente recuperei minha moral na mesa de vinho. Você realmente é forte, rapazinho. Essa é a primeira vez que eu fui derrotado desde que nós nos estabelecemos aqui na cidade Dragão Ascendente. Tan San sabia que ele ainda guardava um pouco de rancor por ele tê-lo vencido antes e sorriu. Na verdade, isso só aconteceu porque o Júnior usou alguns truques. Em verdadeira força de defesa. Como o Júnior poderia se comparar ao Sênior? Ao lado. Niu Ben ouviu alguma coisa um pouco estranha. Mas suas perguntas foram paradas por um olhar de Taitan. Niu Gao disse: uma derrota é uma derrota. Você não precisa ficar bajulando a moral de um velho. Parece que eu realmente estou ficando velho. Tan San disse. O Júnior não está sendo modesto. Na verdade, o Júnior estava com uma grande vantagem. Pode parecer que a minha proposta de não usar os espíritos era bem desvantajosa para mim. Mas, na verdade, isso foi um obstáculo para o Sênior. Mesmo se o Júnior usasse suas habilidades espirituais, seria absolutamente impossível para eu me comparar ao Sênior em força de defesa. Além disso, o método do martelo de vento caótico só pode exibir seu poder em circunstâncias onde consegue armazenar poder daquela forma. O Júnior estava usando suas próprias forças para atacar as fraquezas do Sênior. Assim eu consegui a aprovação do Sênior por sorte. Se o Sênior tivesse usado toda a sua força desde o início, o Júnior teria sido incapaz de resistir. Ao invés de dizer que a vitória foi do Júnior, é melhor dizer que foi a consideração do Sênior pela geração mais jovem. Ouvindo Tan San dizer isso, Niu Gao piscou. Seu estado de espírito originalmente deprimido ficou muito aliviado. Sorrindo, ele disse: boa! Você realmente sabe falar, criança. Eu não me lembro de uma única criança da escola Céu Claro que conseguia falar como você. Nesse momento, Niu Ben não conseguiu mais se conter. Com a expressão mudando. Pai. Ele é da escola Céu Claro? Você. Calhe a boca. Niu Gao disparou um olhar para seu filho. Mesmo se ele for da escola Céu Claro, eu já lhe prometi que nossas mágoas com a escola Céu Claro não estão mais relacionadas a ele. Ele foi trazido pelo seu tio Tai Tan. De hoje em diante, é um amigo do nosso clã Yushi. Niu Ben ficou atônito ao ouvir as palavras de seu pai. Ele sabia o quão profunda era a mágoa de seu pai pela escola Céu Claro. Se esse jovem diante dele conseguiu realmente fazer seu pai desistir de seu rancor, definitivamente não foi apenas por causa da influência de Tai Tan. Niu Gao bebeu outro copo com Tai Tan. Então perguntou: velho Tai Tan, conte-me mais sobre essa seita Tang. Tai Tan assentiu, dizendo: a nossa seita Tang foi estabelecida na mansão do meu clã Lixi. Sua renda principal é a produção de um tipo de arma especial chamadas de armas ocultas. As vendendo e usando para aumentar nossa força. Nosso clã Lixi é bem conhecido pela forja. O jovem mestre trouxe alguns modelos excepcionalmente bons. Se elas puderem ser produzidas em massa, serão enormemente perigosas para mestres dos espíritos de baixo nível. Se nós tivermos sucesso, então nosso mundo da forja não será mais tão insignificante quanto é agora. Se forem usadas adequadamente, até o rol dos espíritos poderá ser ameaçado. Armas especiais capazes de ameaçar mestres dos espíritos? Niu Gao olhou para Tai Tan, não se atrevendo a realmente acreditar nele. Ele não duvidava de Tai Tan e acreditava que esse seu irmão não atiraria sem um alvo. Mas a razão tornava difícil para ele aceitar esse fato.
Tang San tirou a besta divina Zuji de seu peito. Ver ao vivo era 100 vezes melhor do que ouvir. Mas conversa não demonstraria a verdadeira força das armas ocultas da seita Tang. Sob os olhares atentos de todos, com uma série de ruídos, Tang San já havia retesado o mecanismo da besta divina Zuji. Senhor, eu gostaria de pedir para você bloquear com seu espírito. Dessa forma você será capaz de sentir melhor o seu poder. Vendo a pequena caixa preta na mão de Tang San, Niu Gao ficou um pouco mais duvidoso do que Tai Tan disse. Uma coisa tão pequena como essa poderia realmente lidar com um mestre dos espíritos? Tai Tan disse. Velho rinoceronte. De forma alguma subestime essa coisa. Dentro de certa distância, sua capacidade de matar é considerável. Eu já a testei uma vez e ela realmente o deixará de boca aberta. É muito difícil para mestres dos espíritos abaixo do 40º nível resistirem a ela e, mesmo além do 40º nível, sem ativar habilidades de defesa com antecedência, ser morto não seria qualquer surpresa. Você sabe a escola porcelana dos 7 tesouros? Eles foram atacados ao mesmo tempo que o clã Dragão Azul Relâmpago Tirano. No fim, eles conseguiram salvar a maioria dos discípulos diretamente relacionados não porque os agressores começaram de forma leniente, nem porque havia menos especialistas no grupo que os atacou do que no grupo que atacou o clã Dragão Azul Relâmpago Tirano. Foi por causa dessas bestas divinas Zuji. Contando com mais de uma centena dessas armas ocultas, eles bloquearam a onda de ataque dos inimigos. Niu Gao ficou chocado. Sério? Tai Tan apontou para a besta divina Zuji na mão de Tang San. Tente e você saberá. Niu Gao não hesitou mais, imediatamente liberando seu espírito. Sua pobre jaqueta mais uma vez foi rasgada pelo poder defensivo. Seu primeiro, segundo e terceiro anel de espíritos brilharam simultaneamente e seu corpo inteiro foi densamente coberto por uma camada de placas e chifres, igual se fossem uma armadura. Venha, criança. Minha atual força de defesa é equivalente à de um mestre dos espíritos do 50º nível usando toda a sua força. Senhor, tome cuidado. Tang San gritou, puxando o gatilho da besta divina Zuji. A uma distância tão próxima, praticamente ninguém conseguiu ver a besta divina Zuji disparando. Só houve um flash de sombras antes que uma série de estouros ecoasse do peito de Niu Gao. 16 flechas ricochetearam sem exceção. Tang San esticou o braço, usando controlando o Grou capturando o dragão para puxá-las para sua mão. Os olhos de todos caíram sobre o peito de Niu Gao, encontrando 16 cicatrizes brancas em ordem naquela sólida armadura de placas. Cada marca tinha cerca de meio kun de profundidade. Tang San não pôde evitar suspirar de admiração. A defesa do sênior é incrível. Niu Gao sorriu, usando sua mão para esfregar as cicatrizes em seu peito e a armadura de placa se curou com uma velocidade miraculosa. Isso doeu. Velho orangotango. Você não exagerou. Se fosse um mestre dos espíritos abaixo do 40º nível, ele definitivamente não conseguiria aguentar. Como uma coisa tão pequena consegue ter tanto poder? É realmente difícil de acreditar. Assim que sua seita Tang for estabelecida, venda algumas para mim também. Sempre faltou o poder de ataque para o nosso clã Yushi. Esse brinquedo é muito bom.
Titan Rio Alto. Isso ainda é apenas um produto comum. Há coisas ainda mais formidáveis. Com as armas ocultas de verdadeira alta qualidade. Até sábios espirituais podem não ser capazes de resistir. Você pode comprá-las se conseguir. Eu te darei o preço de produção. Jovem mestre. Qual é o seu preço de produção para a besta divina Zuji? Tang San ponderou. Então disse. Considere como 60 moedas espirituais de ouro. Tão caro assim? Nilgao encarou Tang San com os olhos arregalados. O fato era que todo o negócio de arquitetura e construção do seu clã só rendia algumas centenas de moedas espirituais de ouro por mês. Nem todos os clãs eram tão ricos quanto a escola porcelana dos 7 tesouros. Mas o preço que Tang San mencionou não podia ser realmente considerado alto. O verdadeiro preço de produção da besta divina Zuji era de certa de 30 moedas espirituais de ouro. Mas ele precisava adicionar o preço do labor e do veneno para as flechas, tornando 60 moedas espirituais de ouro o verdadeiro preço de produção. No passado, Tang San vendeu um conjunto completo para a escola porcelana dos 7 tesouros por 500 moedas espirituais de ouro cada. Nesse conjunto de armas ocultas, a principal era a besta divina Zuji. Mas ainda havia a luva de dardos, a sombra projetadora de areia, a besta de tensão nas costas e assim por diante. O preço completo da produção não ultrapassava 200 moedas espirituais de ouro. Tang San riu alto, dizendo: esta besta divina Zuji é feita de ferro refinado, o que requer um nível de habilidade extremamente alto. As flechas da besta também são mergulhadas em veneno. Se não fosse pela armadura em seu peito, talvez você já tivesse sido envenenado. Por isso eu peço que você a lave cuidadosamente depois. O preço de produção de cada besta divina Zuji realmente é de 60 moedas espirituais de ouro. Se ela estivesse no mercado, custaria cerca de umas 150 moedas espirituais de ouro. Nilgao olhou para Tang San. Então novamente olhou para Titan. Isso não é roubo? A renda mensal do nosso clã Yuxi é de apenas alguns desses brinquedinhos. Titan olhou para Nilgao de forma significativa. É por isso que eu digo que a estrada do dinheiro da nossa seita Tang é imensurável. Já que ela não estará no coração do conflito, conseguiremos certo lucro na segurança relativa da cidade Seldou. Silenciosamente observaremos o mundo mudar do lado de fora.